Amém. Graças e paz, igreja. Uma boa noite a todos. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, a sua família. E Deus tem algo especial para você aqui hoje. Quem crê, diga amém. Você que está na sua casa pela internet, da mesma forma, Deus tem algo especial para você. E eu espero que você também diga amém pela sua casa, ou onde você estiver, no trabalho ou outros afazeres. Quero vos convidar a abrir a sua Bíblia lá em Jó, capítulo 42. Antes de Salmo é Jó. No capítulo 42 de Jó. Se você for no Salmos primeiro, é a página anterior. Jó, capítulo 42. Que bom ver vocês aqui nessa noite. Que bom nós estarmos reunidos aqui para adorar o único que é digno de louvor e adoração. Jó, capítulo 42, eu vou ler o versículo 10 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor os deu-lhe o dobro de tudo que antes possuía. Vieram então a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs e todos os seus quantos dantes o conheceram, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram com ele e consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia permitido. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois, 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Chamou o nome da primeira de Gemina, e da outra de Késia, e da outra terceira de Quereapuque. Em toda aquela terra não se achavam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre os seus irmãos. Depois disso, viveu Jó 140 anos, e viveu a seus filhos, e viu a seus filhos e os filhas, seus filhos e filhos de seus filhos, até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Essa experiência de Jó mostra que quando ele orava ao Senhor, quando ele buscava o Senhor, em toda a tempestade que ele passava, em toda a dificuldade que ele passava, ele buscava o Senhor em oração. E diz a palavra que enquanto ele orava, Deus mudou a sorte de Jó. Se você quer ter sua sorte mudada, a tua sorte melhorada, se você quer o sobrenatural de Deus na tua vida, o caminho é orar, o caminho é buscar. Nessa noite nós vamos orar por esse culto. Eu vou me ajoelhar aqui no altar. Quem puder, se ajoelhe onde você estiver. Se você não quiser se ajoelhar, fique à vontade. Você está na casa do Pai. Mas quem puder, vamos nos ajoelhar. Grandioso Deus, Pai eterno, pelo poder do nome e do sangue de Jesus, somos gratos ao Senhor pelo privilégio, pela alegria de podermos estarmos na sua casa aqui nessa noite. E juntos queremos entronizar aquele que é digno de louvor e adoração, clamando ao Senhor, a Deus, que o nosso louvor, que a nossa adoração chegue ao teu trono da graça, e do alto dos céus as tuas bênçãos seja derramada sobre esta igreja, sobre cada lar, cada família aqui representada. Pai Santo, Pai querido, damos liberdade ao teu Espírito para que haja e reaja no nosso meio conforme a tua vontade. Que o sobrenatural do Senhor venha derramar sobre esta igreja, que os milagres venham acontecer, que o poder dos céus venha ser derramado aqui nesta igreja,
sobre o teu povo que clama, o teu povo que te busca. Pedimos a Deus pela tua misericórdia, que teus anjos estejam ao redor dessa igreja, guardando, livrando de todo mal, de todo perigo, dos carros aí fora, e que nós possamos ter um tempo, Deus, exclusivamente de adoração ao Senhor. Pai querido, Pai santo, nós consagramos esse tempo em nome do Senhor Jesus Cristo e dedicamos ao Senhor o nosso render em adoração. Pai querido, Pai santo, somos gratos ao Senhor por termos esse privilégio de estarmos em sua casa. Obrigado, bom Deus, e queremos declarar nessa noite que nós te amamos. Eu te amo, Senhor, da minha vida. Eu te amo, ó Deus. Eu te amo, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Receba nosso louvor nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. A graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos que estão aqui nesta noite. Vamos engrandecer o nome do nosso Deus, louvar o nosso Senhor, que é santo. E eu não canso de dizer que o nosso Deus é santo. Vamos aplaudir a Ele nessa noite e louvar o nosso Deus. Poderoso, e tu és digno.
amigo pra mim. Príncipe da paz, só por ele eu vivo. Príncipe da paz, só por ele eu vivo. Príncipe da paz, príncipe da paz, só por ele eu Para acabar, declare. Aleluia! Ao nosso Deus que é santo. Aleluia! Te louvaremos, Senhor, em todo tempo. Aleluia. Não somente no tempo da alegria, às vezes no tempo da dor, da angústia também. Louve ao nosso Deus. Somente o Senhor, diga és tu, Senhor, és tu única razão da minha adoração, ó Jesus, e és tu única esperança que anelo ter, ó Jesus, com quem te fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Já gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. E eu te louvarei, te glorificarei. Declare, és tu única razão da minha adoração, ó Jesus. E és tu única esperança que anelo ter. Confia em ti, Senhor, confia em ti, fui ajudado. Tua salvação tem me alegrado. Eu já gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. E eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Em todo tempo. Declare isso nessa noite, que é em todo tempo que você louva Ele. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Mais uma vez declare. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Eu te louvarei, te glorificarei.
Aleluia. Obrigado por a oportunidade, Senhor Deus, de nos achegarmos ao Senhor, porque o véu já está rasgado e hoje nós podemos entrar no santíssimo lugar para adorar ao Senhor. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós, nos deu completo acesso ao coração do Pai, e o véu que separava já não separa mais, e a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. E só pra te adorar e fazer teu nome e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos aqui, Jesus. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração. Diga o véu, e o véu que separava já não separa mais, e a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais, e só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós só pra te adorar, Jesus, e só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Diga o véu, ele não separa mais. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais, e só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. As vozes declarem, e só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Se é por isso que você está aqui, aplauda o nome dele, só para te adorar, Senhor.
Aleluia. Se você veio neste lugar para adorar o seu Deus, o nosso Deus, você tem que permitir que Ele possa fazer algo diferente em você em cada culto. E Ele está aqui para mexer, Ele está aqui para mudar. E Ele tem total liberdade nessa noite. Espírito Santo, o Senhor tem total liberdade nessa noite para entrar e fazer morada e mudar aquilo que precisa ser mudado em nossas vidas, em nome de Jesus. Porque nós somos imperfeitos e precisamos buscar a cada dia, Senhor Deus, a perfeição do Senhor em nossas vidas. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Diga nessa noite: eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. De lugar, Senhor. Espírito de Deus, o Senhor tem total liberdade neste lugar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Espírito de Deus, tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. De lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. De lugar, Senhor. Perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. Diga: eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas, o teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. Pede pra ele, ele cura, ele te cura nessa noite. O teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. Eu sou tua casa,
seu lar. Mude as coisas de lugar. Muda, Senhor. A paz do Senhor, igreja. Nesse mesmo espírito de oração, vamos orar ao Senhor. Pode ficar à vontade no teu lugar, como você preferir. Senhor Deus e Pai, nós somos gratos a Ti, Deus. Nós acabamos de declarar que nós somos a Tua casa, nós somos a Tua morada. Deus, homens e mulheres se rendem diante da Tua presença nessa noite, Pai. Deus, nós queremos que o Senhor está recebendo cada pedido de oração. O Senhor já tem, Senhor, no seu coração cada necessidade, cada causa, Senhor, que os Teus filhos têm colocado nas Tuas mãos. E nós sabemos que o Senhor é o Deus de misericórdia, o Senhor é o Deus que se faz presente neste lugar, o Senhor é o Deus que sonda os nossos corações, o Senhor, antes que aquilo chegue, Senhor, as nossas necessidades, as nossas causas, os nossos lábios, o Senhor já conhece. Pai, toma, Senhor, os Teus servos nas Tuas mãos, toma, Senhor, cada homem, cada mulher, Senhor, cada criança que já chegou na Tua casa de oração nessa noite. Deus, o Senhor é o Deus das causas impossíveis. Nós cremos no Deus que pode todas as coisas, que está no controle de tudo. Deus, e o Senhor não perdeu o controle de nada e nunca perderá. Engrandecido seja o Teu nome. Obrigado, Deus, pelas Tuas misericórdias que se renovam a cada dia nas nossas vidas, Senhor, e que são a causa de não sermos consumidos, porque elas não têm fim, Deus. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigado pela Tua direção. Obrigado, Deus, porque quando nós pensamos em desistir, o Senhor nos fortalece. Deus, o Senhor nos carrega em seu colo, Pai. O Senhor, Deus, traz refrigério para a nossa alma. O Senhor, através da Tua palavra, Senhor, nos diz para nos aquietarmos. Senhor, sabemos que o Senhor é Deus. Obrigado, Deus Todo-Poderoso, que nós possamos, Senhor, cada dia mais sermos gratos, Senhor, pela Tua bênção, Senhor, que o Senhor tem nos concedido. Deus, pelos livramentos que o Senhor tem nos dado. Deus, porque o Senhor é um Deus que cuida de nós nos mínimos detalhes. O Senhor é um Deus que tem fechado portas. O Senhor é um Deus que tem aberto portas, Deus, mas em tudo nós temos visto as Tuas mãos, Senhor, nos guiar, nos conduzir. Em tudo, Senhor, nós temos experimentado, Senhor, da Tua fidelidade, da Tua bondade, meu Deus, da Tua graça. Obrigado, Senhor, pela Tua igreja. Obrigado, Senhor, pelo Teu povo, Senhor, que se rende diante da Tua presença nessa noite. Deus, nós fizemos a melhor escolha, Senhor, que é estar na Tua casa. Mais vale um dia na Tua casa do que 1000 fora delas. Deus, alcança, Senhor, nessa noite aqueles que estão longe da Tua presença. Alcança, Senhor, aqueles que estão abatidos, desanimados. Pai, que o Senhor possa trazer à memória aquilo que dá esperança. Deus, nós sabemos que está próximo, Senhor, o fim de tudo. Nós sabemos que está próximo a Tua volta, Senhor. Que o Teu povo, Senhor, possa se posicionar. Deus, que nós não venhamos, Senhor, nos dispersar. Que nós não venhamos, Senhor, desanimar, Senhor, nos deixarmos levar, Senhor, pela circunstância, Senhor, pelas coisas que nós vemos com os nossos olhos da carne, mas que o Senhor possa abrir os nossos olhos da fé nessa noite, que o Senhor possa nos dar, Senhor, a ousadia, a autoridade, Pai, e que possamos, Senhor, sermos servos bons e fiéis, que possamos, Senhor, tomarmos, Pai, ó Deus, a posição que o Senhor tem para cada um de nós, diante do nosso chamado, Pai, porque cada um de nós vamos prestar conta, Senhor, diante de Ti. Deus, por tudo aquilo que nós deixarmos de fazer. Abençoa, Senhor, cada membro dessa igreja, Senhor, cada casal, que o Senhor possa restaurar, Senhor, os casamentos, que o Senhor possa trazer à existência aquilo que não existe. Deus, em nome de Jesus, Senhor, se existe algum espírito, Senhor, de separação, de divisão, Pai, na Tua casa, Deus, que caia por terra nessa noite e que o Senhor seja engrandecido neste lugar, através de cada vida, através de cada ato, Senhor, através de cada ministério. Senhor, que o Senhor possa capacitar os líderes dos ministérios, Senhor, dando ousadia, intrepidez, Senhor, sabedoria, conhecimento, entendimento, Senhor, e visão, Pai. Que caia por terra, Senhor Jesus, toda visão limitada, Pai. Ó Deus, que o Senhor cresça e que nós venhamos a diminuir. Sem o Senhor nós não somos nada e não podemos nada, Pai, mas a Tua graça nos basta. Senhor Jesus, continua, Senhor, abençoando o pastor Vitor, Senhor, a Lena, ajudando os Teus filhos, cuidando, Senhor, da saúde física, emocional, espiritual, Deus. E que eles possam, Senhor, cada dia mais ficarem posicionados diante daquilo que o Senhor confiou a eles, Pai. Ó Deus, que eles não venham desanimar
mas que eles venham ser, Senhor, fortalecidos pelo Teu Espírito Santo, confortados, Senhor, cada dia mais, Deus. Em nome de Jesus, nós te pedimos, Pai, pelo culto das mulheres, Senhor, que acontecerá no dia 30. Deus, que o Senhor possa, em nome de Jesus, visitar cada mulher que vai estar aqui presente. Nós não sabemos quem vai estar, mas o Senhor já sabe, porque o Senhor sabe de tudo. Visita, Senhor, as Tuas filhas. Senhor, que não seja mais um congresso, mas que seja um dia, Senhor, especial, da visitação do Teu Espírito Santo, Pai, de cura, de libertação, de restauração, e que as Tuas filhas, Senhor, venham se posicionar, para que o Senhor possa, Senhor, continuar usando, dando sabedoria, Pai, para que possamos continuar, Senhor, ó Deus, a fazer aquilo que o Senhor tem nos confiado, Pai, que o Senhor possa, Deus, em nome de Jesus, tomar a direção de tudo, Pai, neste grande dia, Pai, que ainda está por vir, mas nós sabemos que o Senhor já está preparando tudo, tudo já está no Teu coração, Deus, e tudo será para a honra e glória do Teu nome, Pai. É que nós oramos e te agradecemos pela Tua presença neste lugar. Continua, Senhor, no nosso meio, continua operando, Deus, e que ninguém saia nessa noite deste lugar, Senhor, com as mãos vazias, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, nós somos gratos a Ti. Amém. Muitas coisas de lugar, eu sou da casa, tua morada, eu sou teu lar. Muitas coisas de lugar, eu sou da casa, tua morada, eu sou teu lar. Coisas de lugar. A salva de palmas para Jesus. Amém. Podeis assentar em nome do Senhor Jesus. Alguns avisos. Carol, me ajuda aí, Carol. Os avisos que nós temos para dar. Olha lá. Congresso das Mulheres, preletora Keila Malheiros, dia 30 de outubro, fortalecidas para vencer os desafios. Convite R$20. Tem bastante convite ainda, Cris? Ainda temos convites, vocês podem procurar a Cris, a irmã Maria do Carmo, né? Tem a Maria do Carmo, pedir para ela vai vir aqui falar também, né, Maria do Carmo? Pode vir agora, filho, aproveita já a deixa do ministério. Vai ser um tempo precioso. Você tem que ligar. A paz, igreja. Amém. Sou um pouco tímida para falar, né? Não parece, mas eu quero estar incentivando as irmãs aqui da igreja, porque este congresso tem sido assim um tempo, não só o congresso, os cultos de mulheres tem sido um tempo precioso para nós. É um momento que Deus tem falado com cada uma de nós, que Deus tem tratado com cada uma de nós. E eu tenho certeza que tem mulheres que têm saído daqui curada e restaurada para a honra e glória do nosso Deus. Então os convites neste momento tá com a Cris. É R$20 cada uma, né? Que os irmãos possam estar abençoando a vida das irmãs com esses R$20, porque olha lá o tema, fortalecidas para vencer os desafios. E cada vez que nós somos desafiados, a gente vai procurar melhorar a cada dia mais. Então, cada irmã que participar deste congresso, eu tenho certeza que ela vai poder estar melhorando na sua vida, dentro da sua casa, com a sua família. Tá bom? Em primeiro lugar, os convites é para as irmãs daqui da igreja. E depois eu peço que cada irmã tenta vender pelo menos um convite, né? Se cada irmã pegar um e vender um, glória a Deus, né? Vai ter muitas mulheres curadas e restauradas para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Amém. Aproveitando também falar sobre ministérios das mulheres, do congresso delas, ontem nós fizemos um bazar aqui ontem. E arrecadamos dos R$870 mais ou menos. E esse dinheiro será revertido para o Congresso das Mulheres. Mas isso não deixa de vender os convites.
porque é necessário por todos os gastos e investimentos será feito. Mas tem um detalhe, nós estamos orando a Deus para que multiplique, porque nós temos a intenção, pastor Pablo, da diferença que sobrar de todo esse montante, dos convites mais desse bazar, investir no congresso de casais, da família, né? Que depois nós vamos montar a arte, vamos colocar aqui para vocês, mas vai ser no dia 27/11, aqui no Manaim, um dia da família, o dia todo lá tem quadra, tem direito à piscina, tem direito a tudo. Nós vamos ter um dia lá, quem quiser jogar tênis vai poder jogar tênis, né? Vários esportes, será um dia da família esse dia. Tá, o Lucas e a Regiane aqui também, que é do líder do ministério, junto com o pastor Pablo e a Eliane, e nós estamos investindo, fazendo a obra do Senhor acontecer. Mas primeiro é o Congresso das Mulheres. Não deixe de participar, igual a Maria do Carmo falou. Quer vencer? Olha o tema: fortalecidas para vencer os desafios. Ótimo o tema. Então não deixe de participar. Convide pessoas para estar participando. A Maria Helena, não vendeu as 3 não? Ainda não. Estou perguntando por quê. Temos 3 feijoadas que está sendo vendida para o Ministério de Missões, né? Não é da nossa igreja, mas nós emprestamos o fogão, as panelas, emprestamos a Maria Helena também, né, Maria Helena? Emprestamos ela, que foi lá ajudar lá na feijoada, para que vendesse e revertisse para construir igreja no sertão do Piauí. E a marmitinha tem 1 quilo só de feijoada. É só a feijoada que tem na marmita. Custa R$25. A irmã só tem 3 ali para vender. Quem puder, tiver condições, compre uma feijoada. Se você fala, pastor, eu não gosto de feijoada, compre e leve para alguém. Isso não impede você ajudar. Vai ser revertido lá para o sertão do Piauí, para a construção de uma igreja lá no sertão. Então, invista na obra em nome do Senhor Jesus. Domingo que vem, a missionária Vanilda estará conosco. Estará aqui ministrando a palavra, e eu disse para ela trazer os pertences dela para ela colocar à venda aqui na igreja. Então venha preparado domingo que vem para você levar um item da irmã, da missionária Vanilda, que tudo que ela vende é investido lá na África, em missões para a África, para aquelas crianças, aquele povo carente que está lá. Então domingo que vem, venha preparado para isso em nome de Jesus. A classe de batismo também você que batizou aqui e ainda não fez o curso, precisa agendar com o Erivelto para começar essas aulas. Deu uma parada por causa da pandemia, mas nós vamos voltar agora em nome do Senhor Jesus. E você que não é batizado, não deixe para amanhã, já participe da classe, tira suas dúvidas, resolve a tua vida com Deus e faça parte do reino de Deus. Amém? Tem mais algum aviso aí, Carol? Coloca aí para nós, Carol, por favor. Ontem foi uma benção aqui o Cine Pipoca dos adolescentes, olha lá. Domingo que vem na EBD, os adolescentes estarão no casarão do Jambeiro. Eles vão sair daqui da igreja, né, pastor? Já vão fazer uma penitência daqui até lá, né? Vai caminhando, vai pagando os pecados aqui até lá, né, varão? Brincadeira com os adolescentes aí, tá bom? Mas cadê os adolescentes da igreja? Ó, domingo que vem a IBD de vocês será especial, hein? Venha para cá, vai ter um professor especial para dar aula para vocês, né? Vai ser um tempo especial lá no casarão. Olha, vocês vão aprender bastante coisa pelo que eu estou sabendo aí. E ontem, o Cine Pipoca, o filme fez a gente chorar. Fez ou não fez, classe? Hã? Fez ou não fez a gente chorar? Foi, né, Túlio? Foi bênção ontem, né, Túlio? Ó, eu, a Pri, o Túlio, a Maria Helena, somos os mais jovens deles. Nós estávamos todos juntos aqui ontem. Foi um tempo precioso. Choramos aqui com o filme. Foi bênção, tempo de glória para Deus aqui. Então, participe dos eventos da igreja. Próxima quarta, surpreendente de Deus. Aqui, ó. Meu xará. Ministério de Homens Valentes de Deus, pré-leitor Victor Hugo. O pai dele, a mãe dele gosta muito dele, deu um nome bom para ele. Dia 2 de outubro, às 19h30. Vai ser bom pregador, porque tem o nome de Vitor, não vai ser, benção? Brincadeira, só vai ser bom se for servo do Senhor verdadeiramente.
Amém, igreja? Acho que não tem mais nenhum aviso não, né, Carol? Acabou? Então vamos orar pelos dias de oferta? Vamos orar? A Marisa vai chegar aqui. E você que está com seu dízimo, sua oferta preparada aí, ó, segura na tua mão. Ela vai orar consagrando os dízimos e ofertas. Momento especial na casa do Senhor. Você sabia que quando você entrega seu dízimo, a sua oferta à casa do Senhor, você repreende o devorador da sua vida? Malaquias 3:10. Trazei à casa do Senhor todos os dízimos e ofertas, e fazei prova de mim, que eu repreenderei o devorador. Então, filho, a palavra de Deus, você repreende o devorador da sua vida, trazendo os dízimos e ofertas à casa do Senhor. Alô, a paz do Senhor, irmãos. Vamos fechar nossos olhos então e continuarmos em oração. Senhor Deus, eu quero te louvar e te agradecer por cada irmão que você trouxe nessa igreja hoje, Senhor, por cada família aqui representada e também pelas pessoas que por qualquer motivo estão nos assistindo em casa, Senhor. Mas eu quero te agradecer de maneira especial, Senhor, os dizimistas ofertantes dessa casa, Senhor, porque, Senhor, a sua casa precisa das ofertas, precisa dos dízimos, Senhor. Não só para que sejamos abençoados, não só porque é uma ordem sua, pagai os dízimos, Senhor. Mas também porque a sua igreja precisa se manter com todas as obras, Senhor, com todas as cestas básicas, Senhor, com todas as pessoas cada vez mais que precisam, com as missões, com as obras, não só nessa igreja, no Parque Jambeiro, mas no mundo inteiro, nas ofertas especiais que chegam 4 vezes ao ano nessas pessoas, Senhor. Então quero te louvar e te agradecer por cada um dessa igreja. E eu quero te agradecer também, Senhor Deus, pela vida saudável financeira dessa igreja, Senhor. Que como dizimista eu sei que essa igreja está com a vida saudável para a honra e glória do Senhor. E quero te pedir, Senhor, coloque grandes sonhos no nosso coração, Senhor. Os sonhos teus, Senhor, que nem nós sabemos, mas que seja sonho como da nossa casa, Senhor. Que a gente muitas vezes quer sair do aluguel, quer ir para casa própria. Se for da sua vontade, Senhor, coloque esse sonho no coração de cada um de nós, nos pastores dessa igreja, que a gente possa, daqui 5, 10, 15, 20, quantos anos for, construir, Senhor, a nossa própria igreja, se for da sua vontade, Senhor, e sair do aluguel, Senhor. Eu quero te louvar e te agradecer. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Está preparado aqui a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui e agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre o meu coração disposto a queimar por ti, e todos os versos e canções eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória pra
Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Amém, irmãos? Você pode abrir por gentileza sua Bíblia comigo? Na carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, capítulo de número 2. Por gentileza, se estiver em pé, vamos todos permanecer ainda em pé, para que juntos possamos ler as Escrituras Sagradas. Carta de Paulo à igreja de Éfeso, capítulo de número 2. Efésios, capítulo de número 2. Todos acharam? Amém. Diz assim as Escrituras Sagradas: Ele nos deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andavam no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andávamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. O apóstolo continua: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Jesus Cristo. Pela graça vocês são salvos, juntamente com Ele nós ressuscitamos, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar no tempo vindouro e a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, nas quais Deus de antemão preparou para que andássemos. Você pode repetir a fraseado do capítulo 8, que é o nosso tema central nessa noite, do verso 8, perdão? Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. Porque pela graça nós somos salvos mediante a fé. Senhor, te damos graças mais uma vez pela tua palavra. Pedimos a Deus que o teu Espírito, Pai, como o apóstolo ao orar a esta igreja, ele pede que o Senhor abra o entendimento do coração deste povo para as tuas verdades. Senhor, nós somos limitados, somos pequenos, como nós já declaramos aqui nessa noite, mas nós dependemos do Senhor, e até aqui o Senhor tem cuidado de nós, e nós cremos, ó Deus, que o Senhor tem algo a falar conosco. Então nós estamos aqui totalmente dependentes do Senhor. Eu me coloco sob, ó Deus, a tua direção. Peço que o teu Espírito me ajude, me fortaleça, me dê a direção, ó Pai, para cumprir aqui o teu propósito, que eu seja apenas um oráculo do Senhor neste lugar, para falar com o teu povo, em nome de Jesus, amém e amém. Queridos irmãos, a igreja de Éfeso, ela foi fundada pelo apóstolo Paulo, quando ele estava na sua terceira viagem missionária. Ele passa ali, ao sair de Corinto, passa 3 anos ali. Você vai encontrar isso lá no livro de Atos, capítulo de número 19, 20 em diante. Ali é uma cidade que tinha a característica de uma grande cidade, uma cidade com mais de 300 mil habitantes, uma cidade onde era próspera, os recursos ali eram grandes. Mas se nós olharmos para a realidade que o apóstolo enfrentava para pregar a palavra, ele não tinha os recursos que nós temos nos dias de hoje. Ele não tinha as escrituras como nós temos, ele tinha apenas os pergaminhos. Ele não tinha nem um microfone, como nós está um pouquinho alto aqui. Se alguém puder me ajudar, eu estou me ouvindo, mas acho que muito forte. Você está alto aí, de repente eu estou falando mais baixo, puder abaixar um pouquinho, agradeço, Valão. Obrigado. Ele não tinha essa possibilidade, ele não tinha amplificadores para poder estar ali pregando a palavra de Deus naquele lugar. Então havia limitações para ele poder realizar aquilo que Deus havia concedido a ele como chamado ali da palavra do Senhor naquela localidade. Ele não tinha as mesmas facilidades que nós encontramos nos dias de hoje, mas algo ali acontece de maneira fantástica naquele lugar. Ali era um povo idólatra, um povo que adorava a deusa Diana. Se você ler lá
no livro de Atos, havia um templo que era considerado o maior templo daquela região, maior do que até o templo dos gregos, que era considerado o povo que tinha maior número de deuses e adorações a outros deuses. Ali o templo da deusa ali da região da cidade Éfeso, ele era considerado como uma das 7 maravilhas do mundo. Os moradores de Éfeso também, eles viviam da venda dos artefatos do templo da deusa Diana, que estava localizada ali na cidade de Éfeso. Mas Paulo, queridos, com a pregação do evangelho, a palavra de Deus diz que a idolatria recua, pessoas se convertem. A palavra de Deus vai dizer que aqueles que eram dotados de magia, iam buscar o ocultismo, eles também se convertem, eles vão à praça pública, começam a queimar os seus livros, porque onde a palavra de Deus, de maneira eficaz, genuína e verdadeira, ela é anunciada, a mudança de vida, transformação de atitude e percepção daquilo que em Deus é, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E era isso que acontecia naquele lugar. Paulo implantou igrejas na região. Então você lendo no livro de Atos, você vai encontrar esse direcionamento do apóstolo na vida dele, a qual ele vai ministrando a palavra de Deus e vai direcionando através desse tempo. Quando ele vai escrever a carta para a igreja que ele conheceu, porque ficou 3 anos lá, ele é preso, ele vai até Jerusalém, sai de Éfeso, vai a Jerusalém, fica 2 anos na Cesareia Marítima, ali também cumprindo prisão. Por ser romano, ele decide e fala: olha, eu quero ser julgado por César, então me manda lá para Roma, que eu quero ser julgado lá. Então Paulo vai ser julgado lá em Roma. É nesse contexto da vida do apóstolo que ele escreve esta carta. Ele está numa prisão lá em Roma, ele vai escrever à igreja de Éfeso, o que nós lemos aqui nessa noite. Ela é considerada, essa carta, a rainha de todas as cartas. Como assim a rainha? A mais clara e mais evidente do plano genuíno de Deus de salvação para o seu povo e para a sua igreja. É essa a direção que nós vemos do apóstolo nessa carta. E se nós se adequarmos e lemos o capítulo 1, nós vamos entender que Deus, de maneira ordenada, ele apresenta ao homem o plano da sua redenção, o plano eterno do seu amor, pela pessoa do Pai que planeja. Se você ler o capítulo 1, do verso 1 ao 6, vai apresentar o Pai planejando, o Pai declarando sobre as nossas vidas, o propósito que ele tinha em enviar Jesus Cristo. Do capítulo 7 do verso 7 ao verso 11, o apóstolo vai declarar a respeito de Jesus Cristo, que era o Filho enviado para cumprir o propósito. O Filho executa a obra de Deus. E por terceiro, o Espírito Santo, que vem para selar o penhor da glória de Deus. Então o apóstolo apresenta essas 3 verdades aplicada para a igreja, aplicada para os crentes que agora tinham uma resposta para a sua fé, tinham uma direção verdadeira para a sua fé. E ao terminar o capítulo 1, ele faz uma oração para a igreja e pede que o Espírito de Jesus Cristo e do Pai venha trazer à igreja sabedoria, revelação, e venha iluminar os olhos do nosso coração, que não é o coração físico, mas o coração espiritual, do entendimento, para que pudéssemos compreender a eficácia deste evangelho. Passando por isso, entrando no texto que nós lemos, vamos encontrar algumas verdades que todo cristão que busca a face do Senhor, todos nós que buscamos um relacionamento íntimo com a pessoa de Jesus Cristo, precisamos aprender para que possamos avançar em um relacionamento com Deus em níveis mais profundos. O primeiro que nós vemos aqui, o apóstolo faz a citação. No verso 1, ele diz que ele nos deu vida quando estávamos mortos. O que nós precisamos aprender, com a primeira pontuação que eu gostaria de trazer nesse texto para as nossas vidas, é a condição que nós nos encontrávamos. Nós estávamos mortos em nossas transgressões e pecado. A natureza humana, o homem sem Deus, ele se encontra separado de Deus, distante de Deus. O pecado traz separação entre Deus e o homem.
Deus não pode se relacionar com o pecado. Deus não se relaciona com o pecado. E é isso que o apóstolo diz: porque estávamos mortos nas nossas transgressões, andávamos segundo os nossos caminhos, segundo a nossa vontade, segundo a inclinação do nosso coração. O homem sem Deus, ele anda na perdição, ele anda à deriva na vida. É como um carro que perde sua direção e entra numa avenida à contramão. Uma hora ele vai encontrar um caminhão e vai dar de frente com ele, e a sua destruição está próxima. É assim a vida do homem sem a presença de Deus. É assim que a natureza humana se encontra, e nós nos encontrávamos quando não tínhamos a verdadeira revelação da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então nós precisamos aprender, queridos, que o pecado trabalha contra nós. Ele é um agente do príncipe das trevas que trabalha contra a igreja de Deus, que trabalha contra todo ser humano. Ele trabalha nas áreas e nas esferas espirituais, em níveis que nós não podemos enxergar e tocar, mas ele vai vivenciando dentro das cadeias que vão trazendo prisões muitas vezes para as nossas vidas, que nós acabamos caminhando por caminhos tortuosos, a qual nós acabamos deixando de lado de viver tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. O pecado, ele traz essa condição para a nossa vida. Segunda condição, que o texto vai dizer no verso de número 2, que nós atuávamos, que o Espírito que estava na potestade do ar atuava em nós como os filhos da desobediência. Os filhos da desobediência são aqueles que estão escravos da carne, do mundo e do eu. Existem 3 posições que aqueles que estão direcionados pela desobediência a Deus, não andam segundo os seus preceitos e a sua palavra, são guiados nesse mundo. Eles são guiados pelo inimigo das nossas almas, Satanás, que está de redor procurando a quem tragar, pelo mundo, o sistema corrompido, o sistema caído, o sistema que guia as esferas naturais, implicando conceitos na nossa sociedade que tenta tirar o centro, a centralidade de Cristo e a sua palavra nos nossos dias. Em terceiro, o eu que tem predominado, o eu que tem sido um mediador dos atuais dias com a nossa própria convivência. Em quarto lugar, nós nos encontrávamos, o texto diz, depravados. O texto vai dizer que além de filhos da desobediência, quem estava sem Cristo, eles também, nós andávamos no passado segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a sua vontade, dos nossos próprios pensamentos. A depravação, ela pode ser direcionada em 3 níveis. Quando nós vemos a carta também aos Gálatas, o apóstolo ele explica isso para nós. Ele vai nos dizer que esta depravação é a depravação moral, são as obras da carne, que são como são controles emocionais na nossa vida. Essas são coisas que a pessoa recebe na sua mente, e ele age segundo aquele caminho, porque ela vive numa condição longe daquilo que Deus tem para a vida dela. O homem, quando está corrompido, andando na prática do pecado, ele tem a sua mente depravada, longe de Deus. Então ele vai pensar em adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria e feitiçaria. São questões humanas. A idolatria e a feitiçaria são depravações religiosas que nós podemos encontrar também. E também encontramos a vontade corrompida, inveja, homicídio, bebedice, glutonaria. São essas questões que o apóstolo nos aplica também escrevendo aos Gálatas. Por quarto lugar, o homem é condenado, e isso que o pecado faz conosco é algo maligno, destrói o homem. E aí o texto vai dizer no verso de número 3, no final, a parte final dele, que éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Andávamos numa condição sem Cristo,
onde éramos filhos da ira, vivíamos pela nossa própria direção. Podemos declarar que o pecado é um governo que, por sua natureza, ele vai guiando o coração do homem quando o homem está longe de Deus. Ele age em esferas da nossa vida, por exemplo, destrói a nossa inocência. O pecado, ele tira de nós a inocência, a pureza do nosso coração. O pecado, ele coloca em nós um sentimento de culpa, um sentimento de distanciamento de Deus. E muitas pessoas que começam a andar, começam a caminhar e tentam fazer segundo a sua vontade aquilo que ela busca, cada dia mais ela vai se afastando da possibilidade de retornar para Deus. O pecado, ele tem essa percepção. E muitas vezes nós olhamos para o pecado como algo usual, na ideia que pecado deste nível só acontece com aqueles que nós vemos na televisão, aquelas pessoas que matam, os pistoleiros, os destruidores, pessoas que fazem coisas, os bêbados. Nós temos às vezes alguns rótulos para declarar sobre esse governo que rege os nossos dias. Mas o termo usado pelo apóstolo é a palavra hamatia. Hamatia pode significar, irmãos, que o pecado é qualquer coisa que esteja na frente daquilo que Deus tem direcionado para as nossas vidas. Olha como isso é preocupante, e nós precisamos fazer uma autoanálise quando nós tiramos à frente aquilo que Deus realmente tem para nós e não chegamos no lugar que deveríamos chegar. É o homem, por exemplo, que como marido não trata a sua mulher da maneira que deveria. É uma prática da hamatia. Quando ele é indelicado, ele trata com estupidez, de uma forma arrogante. É a mulher, que hoje quase não acontece nos nossos dias, como também não acontece quase com o marido. É a mulher que, pela correria da vida, não se preocupa com a realidade com a qual seu marido vive também no seu dia a dia. É a família que está preocupada apenas em resolver os seus problemas existenciais, onde cada um se envolve com o seu problema individual e não tem mais tempo para se relacionar, para estar junto uns com os outros. É quando os pais deixam de participar da educação dos seus filhos, dando à igreja, à escola, às vós, os tios, a responsabilidade de tomar qual decisão. A pergunta que fazemos: temos sido bons pais para os nossos filhos? Formamos a educação de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos instrui? Confrontamos os preceitos e os caminhos que têm tentado entrar nas educações dos nossos lares nos atuais dias? Somos bons filhos para os nossos pais? Se preocupamos em fazer aquilo que eles pedem, aqueles que são filhos também? Isso tudo, irmãos, está relacionado à colocação que o apóstolo faz neste tema, quando ele apresenta esta realidade do homem caído e depravado. E nós devemos nos analisar para entender e compreender como nós temos andado nos nossos dias. Estamos com a nossa vida onde deveríamos estar? Alcançamos as metas eficazes que Deus tem colocado para nós, no nosso talento, nos nossos dons? Temos avançado no serviço com o próximo? São perguntas que devemos fazer. Alcançamos a meta em fazer o bem, independente para quem seja? Estamos no caminho reto ou extraímos caminhos que nós vamos de maneira tortuosa pelo século que vivemos? São análises que nós fazemos quando nós deparamos com a colocação do próprio apóstolo, com a situação que o homem se encontrava. O homem estava perdido.
E nós precisamos tomar cuidado para não estarmos perdidos segundo os nossos próprios preceitos, segundo os nossos próprios caminhos, segundo os nossos próprios entendimentos. O que deve regular a minha vida, a sua vida, as nossas vidas, não é o conselho, o conceito de ninguém, mas é o que as Escrituras Sagradas diz a respeito daquilo que nós precisamos viver e nós precisamos andar. E o texto vai dizer que este homem, ele está impossibilitado de chegar até Deus. E a pergunta que se pode calar em nossa mente: o que fazer? Qual é o meu caminho? Mas o texto vai dizer, a notícia boa vem, a notícia que tempos melhores vêm, quando o apóstolo escreve o verso 4. Ele diz que, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor que nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo Jesus. Deus intercede por este homem, Deus vai até este homem com o poder da tua graça, com o toque do teu Espírito. E agora esse homem que está longe, perdido, afastado, distante, que não tem condições próprias de ir até Deus, por intermédio da graça de Deus, do favor dele, ele é visitado, ele é tocado por Deus. Deus vai de encontro conosco. Foi assim comigo e foi assim com você. Não é por merecimento, não é por autocapacidade, não é porque nós estávamos melhores que alguém ou piores que alguém. Não, é porque Deus nos amou e ele trouxe vida no lugar onde estava morte. Todos estávamos mortos, todos estávamos presos, todos estávamos travados, desde uma pequena criança que ainda não entende, desde um adulto quando chega ao entendimento. Ah, pastor, mas minha filha morrer, ela é pequenininha. Deus vai conhecer o tempo, vai respeitar o tempo dela não conhecer a palavra de Deus. Mas se cada um de nós que estamos aqui nessa noite não tomarmos uma decisão e uma posição de voltarmos para Deus quando ele vem até nós estamos nessa condição, perdido, longe, afastado. Ah, mas eu tenho que ir para a igreja, eu tenho que vir trabalhar no ministério. Não, querido, você precisa entender o favor de Jesus Cristo na cruz do Calvário pela minha vida e pela sua vida. Isso está preso numa consciência que é Deus trabalhando por nós, Deus indo ao nosso encontro, Deus nos visitando, Deus cuidando da nossa vida, Deus falando para você e abrindo o seu entendimento para aquilo que Ele tinha para a sua vida, para aquilo que Ele tem para a sua vida. Nessa noite, o Espírito de Deus, Ele quer estar neste lugar, abrindo entendimento, consciência do nosso coração, nos dando capacidade de percepção para entrarmos num nível de graça, onde nada possa nos afastar da tua presença, onde as coisas seculares não podem nos tirar do centro da vida de adoração a Deus, onde as nossas preocupações, onde os nossos anseios, onde as nossas perturbações não são nada comparado àquilo que Deus tem para a minha vida, tem para a sua vida. Deus ainda tem, procurando na terra aqueles que estão ansiando pela tua presença, para um lugar mais profundo, para uma vida de relacionamento mais íntimo, para um mover do teu Espírito. Ah, irmãos, Deus vem até nós, Deus toma a decisão por nós, Deus leva até nós. Ah, Deus olha para as nossas vidas, quando estávamos mortos em delitos e pecados, através da obra redentora da cruz, Ele nos doa, expressando algo que somente Ele, por seu favor, pode estabelecer nas nossas vidas.
Ele estabelece algo nas nossas vidas. Isso precisa aquecer o meu e o seu coração. Isso precisa trazer na nossa mente a memória de onde estávamos quando estávamos na condição de perdido. Quando o Espírito de Deus foi nos visitar e nos tocou e mostrou para nós que nós precisávamos de uma palavra que hoje muito pouco é mencionado nos nossos dias: se arrepender diante do altar de Deus. Deus procura corações contritos, homens e mulheres que não estão preocupados o que vai ser postado na sua rede social, o que vão pensar de você, o que vão dizer de você quando você se prostrar, mas homens e mulheres que estão dispostos a caminhar numa plenitude de graça, onde vão experimentar o sobrenatural de Deus na sua vida, onde serão visitados pelo poder do Espírito Santo. Deus quer fazer conosco, queridos, como fez com o profeta, quando levou a ele aquele lugar que tinha aquele vale cheio de ossos secos. A Bíblia diz que o Senhor aparece ao profeta, ele começa ali dizer ao profeta, o anjo do Senhor: profetiza, profetiza, diz aos ossos que haja vida. Deus nesse tempo quer levantar um povo que profetize sobre a sua terra, que profetize sobre a sua família, que profetize sobre aqueles que estão mortos espiritualmente, para que haja vida. Eu creio que há um exército de Deus, homens e mulheres, que Ele vai levantar para encher essa terra da tua glória, para que o avivamento dele chegue. Deus conta comigo, Deus conta com você, mas os nossos corações precisam se aquecer. Não se aquecer deste mundo, não se aquecer do pecado, não se aquecer dos prazeres, mas se aquecer da glória de Deus, da presença do Espírito. Onde o Espírito de Deus está, a liberdade. Deus quer trazer liberdade através do teu Espírito nesses dias, irmãos. Deus quer levantar uma igreja que não se preocupa com questões naturais, que não se prende ao egoísmo, às questões humanas, mas uma igreja que está voltada em fazer a vontade do Pai. Aleluia! Ele está procurando, Ele está buscando, Ele está sobre a terra. E Ele fez isso conosco. Romanos capítulo 5, verso 19 ao 21 diz: porque pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Oh, meu Deus, aleluia, Jesus. Aqui, tá aqui, ó. Eita glória, olha o celular novo aqui, irmão. Vamos achando aqui, ó. Pastor, é para frente, eu acho, pastor, vamos ver. Está aqui na tela, Carol. Obrigado, hein, Carol. Eita glória. Eu achei aqui, vamos lá. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde abundou o pecado? Você pode dizer isso para você? Onde abundou o pecado? Diz para você mesmo. Onde abundou o pecado? Superabundou a graça de Deus, a graça, o favor imerecido. Eu não mereço, você não merece, mas Deus vai até cada um de nós nos resgatar, queridos. Essa graça de Deus, nós podemos fazer uma suposição, um exemplo aqui. Quem quando na adolescência o pai desceu ali, apertou uma vez, deu aquele couro, falou assim: eu vou fugir de casa. Tem alguém comigo aí que já pensou em fugir de casa aí, né? Quando era adolescente, criança, né? Olha lá, minha filha está dizendo que já, minha mulher também. Quando nós vamos entender essa graça de Deus, irmãos, nós podemos fazer uma comparação com o filho. Quando ele pensa em fugir de casa, vamos pensar que ele fugiu, você fugiu da tua casa. A tua casa, você saiu, não tem WhatsApp, não tem, na nossa época era só ficha, né? Quem é da época de ficha aí, colocava a ficha, caiu a ficha, você tinha que ligar 9090, você não tinha ficha, tinha que ligar a cobrar. Hoje é tudo no WhatsApp, pega um Wi-Fi, anda na rua, tem um Wi-Fi liberado, né? Da operadora, às vezes tem um Wi-Fi. Mas imagina você que fugiu de casa, foi embora, ficou com vergonha da consciência do que fez, foi para longe, fez algo errado, foi embora. Vamos pensar no caráter de sentir a necessidade de voltar para casa. Mas ao pensar em voltar para casa, você está envergonhado de uma forma que você não vê capacidade de voltar para casa. Mas de longe,
Alguém te diz uma notícia, porque você acredita que a porta está fechada, não tem como entrar de volta. Mas a notícia que vem para você é o seguinte: pode voltar, porque a porta está aberta. Pode voltar, porque você está sendo aguardado com boas-vindas. Que mudança, queridos, produz uma notícia dessa em alguém que está com medo. Eu me lembro que eu esperava dar aquela esfiada na minha mãe para voltar, porque eu sabia que se eu voltasse, a hora que o sangue está fervendo, ia apanhar mais ainda. Mas quando você voltava, era uma outra percepção, queridos. É dessa forma, é justamente, queridos, essa notícia que Jesus trouxe ao vir na cruz e morrer por nós. Ele veio para eliminar o sentimento de afastamento e de culpa que o pecado produziu na minha vida e na sua vida. Essa consciência depravada, perdida, longe de Deus, através da pessoa de Jesus Cristo. Deus nos envia a Ele, Deus trabalha por nós, para que nós pudéssemos experimentar esta graça imensurável, este favor, e nós não merecíamos esta bondade de justiça que só pode partir do próprio Deus. Olha o que diz o verso 6: e juntamente com Ele também Ele nos ressuscitou. Queridos, nós estávamos mortos nessa condição, caídos pelo nosso próprio pecado, pela condição que andávamos, mas através da pessoa de Cristo, Deus nos traz vida e nos ressurge para vivermos o plano e a plenitude que Ele tem nas nossas vidas. Amém, queridos? Glória a Deus. Isso Deus fez para mostrar nos tempos vindouros, nos dias de hoje. Isso foi escrito há 2000 anos atrás, é mostrado para nós do outro lado do mundo, numa outra perspectiva. A palavra de Deus, ela é infalível, irmãos. Qualquer um que tente reproduzir qualquer ideologia humana, qualquer percepção natural, qualquer direcionamento filosófico, ele vai parar, porque a palavra de Deus, ela não tem lugar que faça com que ela pare, ela não tem nada que a impede de caminhar, porque ela produz no homem o sentimento do amor e da graça de Deus. Deus nos amou, querido, Deus nos ama, o seu amor é imensurável, não tem nada comparável. Se você nessa noite e sente tem algum sentimento de abandono, de culpa, algo que tem te trago essa menção nessa noite, eu quero te dizer: se achegue debaixo dos braços da graça do Senhor Jesus Cristo. Ele está aberto, a porta está aberta, você precisa apenas adentrar. A única resposta que o homem pode dar a Deus é a resposta do seu arrependimento. Depois que o Espírito toca, quando o Espírito não toca, a gente vai andando assim. Às vezes nós não conseguimos compreender isso. Você olha para a pessoa e fala: meu Deus, como que vive assim? Só que a gente é tão, às vezes, infeliz e tão, como eu posso te dizer, auto cheio da graça, que a gente esquece que a gente andava desse jeito também, que a gente era pior que o outro. A gente começa a entrar numa percepção religiosa e uma visão onde nós acabamos rotulando a pessoa e esquecemos que ela está ali enganada pelos preceitos deste século, queridos. E esquecemos que neste processo, primeiro o diabo, o pecado, ele trabalha contra nós. Deus trabalha por nós. E em terceiro lugar, Deus trabalha em nós. Nós somos o lugar da tua habitação, como cantamos aqui nessa noite, a casa de Deus, o lugar da presença dele, o lugar onde ele quer morar, conhecer, conquistar, viver ali de uma maneira natural, única que pode se encontrar na face da terra, é se relacionando com os seus filhos. Ele é um Deus todo poderoso, ele é um Deus que está no céu e na terra, ele é um Deus criador, feição de
todas as coisas, mas Ele é um Deus que se sacrifica, que faz do ato sacrificial, que envia o teu Filho, veio morrer por nós na cruz do Calvário, mas Ele envia o teu Espírito, para que Ele venha viver dentro de cada um de nós. Quando nós fazemos a decisão pelo Senhor Jesus Cristo, essa verdade precisa estar na nossa mente. Agora Ele vai caminhando para uma direção que nós precisamos entender, e essa verdade, querido, no verso de número 8, essa verdade não pode fugir da nossa percepção. O tema central deste capítulo está nesse verso. Ele diz assim: porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. A graça parte de Deus, a fé também vem de Deus, mas eu preciso responder a Ele. Nós falamos as coisas na escola dominical, que esperar, né, pastor? Não, porque eu não estou preparado ainda. Louco, hoje ainda pedirão a sua alma. Nós não temos este domínio sobre o tempo, irmãos. Nós não podemos dominar o tempo sobre as nossas vidas. Nós não podemos garantir a nossa saída deste lugar e qual será o próximo caminho que nós vamos dar e passo. Nós podemos fazer planos e propostas, projetos, mas a resposta certa só vem do Senhor. Não demore na sua decisão pelo Senhor Jesus Cristo. Se você ainda não decidiu por esta graça, se algo ainda impede, se você acha que ainda é força sua que vai chegar até Deus, porque é um equívoco na nossa mente de entender que o que vai agradar a Deus, que vai fazer com que nós sejamos seus filhos, porque somos criaturas quando estamos afastados dele, é a nossa obra, é a nossa força, é aquilo que eu vou dar para Deus. Não, queridos, é a graça dele mediante a fé, é crer que ele morreu na cruz através da pessoa de Jesus, por mim e por você, e hoje nós podemos ter acesso ao Pai. O véu do templo se rasgou, nós podemos adentrar e apresentar todas as nossas condições, tudo aquilo que está dentro de nós, tudo aquilo que nós precisamos. Às vezes nós olhamos para nós e não enxergamos nada de bom, mas, querido, isso não trata de nós, trata-se do dom de Deus. E tudo que podemos fazer nessa noite para entrar neste lugar e viver essa vida é aceitar pela fé o que Deus fez por nós através de Jesus Cristo. O que nos resta? Nós não somos merecedores, queridos. Nós não temos direito nenhum nisso. É um dom gratuito de Deus e é real. Este é o ponto de vista que o apóstolo Paulo nos apresenta. Isso é inegociável, indiscutível, verdadeiro. Por quê, queridos? Existem duas razões claras dentro disso. Deus é perfeito e nada que nós venhamos fazer vai oferecer algo que vai satisfazer a Ele. Nada que nós venhamos fazer para buscar a salvação pode tirar o homem finito, pecador, pequeno, frágil, pobre, nu, da sua condição por si mesmo. É bondade, é graça, é favor imerecido de Deus. E o segundo item é que Ele tem um amor incondicional pela minha vida e pela sua vida. Ele pede para vir como nós estamos. Ele não quer que a gente fique do jeito que a gente está, mas Ele conhece o seu coração, Ele conhece as suas lutas e os seus desafios. Mas se nós apresentarmos cada uma delas aos pés do Senhor, Ele vai nos ajudar. Ele que nos convence quando nós estamos perdidos, quando estávamos longe, quando andávamos pelo nosso próprio caminho. É Ele que nos convence. Sim, é o Senhor que nos desperta para responder uma vida que nós podemos entender que vamos experimentar da tua soberana graça e do teu soberano favor em todas as áreas da nossa vida, como também Paulo escreveu aos Romanos no capítulo 8, no verso 11 em diante, porque o Espírito que Ele nos deu tirou-nos dos mortos, ressuscitando também Jesus Cristo, Ele habita em nós. Aquele
que dentre os mortos ressuscitou Cristo, também vivificará o nosso corpo mortal para o seu pelo seu Espírito que habita em nós. Ou seja, é Ele quem vai trabalhar nas mazelas da minha alma e da sua alma. Para de querer ser você, para de brigar com Deus, para de achar que você vai ter força para confrontar Ele. Se renda à pessoa de Jesus Cristo, porque Ele vai cumprir a boa obra que Ele começou na sua vida. O que nós precisamos é fazer o que o apóstolo diz, olha, de maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne, para que não venhamos viver segundo a carne quando nós entregamos a nossa vida para Cristo. Porque se vivemos segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificai as obras do corpo, vivereis. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Deus te chama de filho nessa noite, porque você não recebeu um espírito de escravidão. O pecado, ele nos escraviza, ele nos destrói, ele nos expõe. Ele pode parecer que é bom, mas depois ele vai nos trazer a vergonha. Outra vez o apóstolo diz assim: estendas em temor, mas recebereis o espírito de adoção de filho, pelo qual clama, Abba, Pai. O Espírito testifica ao seu espírito que você é filho de Deus. Quando nós nos rendemos a Jesus, o Espírito Santo vem, e Ele quem convence, Ele que diz nessa noite: se você é filho, se você é filha, não é as acusações do inimigo, não é o passado, não é a culpa, não é a condição que você estava, não é as suas obras, não é a sua força, é se render ao único que pode salvar a nossa alma da morte e do pecado, e nos dá plena condição de cumprir o propósito dele nessa vida. Deus tem propósitos maiores para a sua vida do que você tem vivido. Deus tem caminhos melhores para a sua vida do que você tem vivido, mas é necessário, meu irmão e minha irmã, entregar na mão dele, deixar com que ele faça, deixe com que ele trabalhe. Pare de lutar com Deus, confie na sua palavra, confie na sua direção, confie no que Ele tem para nós, porque Ele vai trabalhando por nós, para preparar o nosso coração, como um lugar da Tua presença, para nos fazer, como o texto vai dizer no verso 10, quando declaramos que pela graça somos salvos, no verso 8, é um dom de Deus, não pela obra, para que ninguém se glorie, no verso 9, no verso 10 vai dizer: pois somos feitura dele, criados em Cristo para boas obras. Primeiro Deus trabalha em nós, para depois trabalhar através de nós, e assim reproduzimos boas obras. Muitas vezes nós não conseguimos fazer essa compreensão e essa leitura que o texto vai nos dizer. Deus trabalha em nós através da fé no Senhor Jesus Cristo. Nós aceitamos a Ele, reconhecemos que Ele é o Senhor da nossa vida, e através dos meios da graça, oração, jejum, leitura da palavra, comunhão com os santos, né? Não é conversação com os santos, é comunhão, é falar das coisas de Deus, é buscar as coisas de Deus, é viver separado para Ele. Ele vai nos direcionar para que nós possamos fazer boas obras. Isso jamais boas obras merece a salvação, mas é algo que radicalmente errado se eu e você fomos salvos e não venhamos produzir boas obras para Deus. Ou seja, as boas obras não vão nos salvar. Existem religiões que pregam isso, existem religiões que implementam isso, e muitas vezes dentro da nossa cultura e da percepção que nós chegamos, nós achamos que é as boas obras. Eu vou fazer porque é importante eu participar e ajudar a igreja de uma maneira. Irmão, é bom, você está fazendo a sua caridade, só que isso não vai te salvar. Eu ajudo a instituição, eu vejo os pobres, eu dou, isso não vai te salvar. A salvação é pela fé no Filho de Deus. Jesus morreu por todos, mas todos aqueles que reconhecerem serão chamados filhos de Deus. Nós precisamos reconhecer o teu favor. E caminhando já para o final, ele vai declarar que sabemos que Deus
quem faz em nós, quer trabalhar através de nós. Deus preparou com muita antecipação tudo que Ele tinha para o seu povo. Lá na eternidade Deus já havia preparado. A Bíblia diz que Jesus foi morto antes da fundação do mundo. Mas o seu povo, diante de muitas situações, o mundo foi passando e na plenitude do tempo, foi necessário que Ele viesse para que se cumprisse as Escrituras Sagradas. Queridos, eu e você não podemos merecer o amor de Deus, mas podemos e devemos manifestar nosso agradecimento a Ele, como vivemos uma vida alegre na Tua presença, separado da nossa própria vontade e pedindo que o Espírito de Deus trabalhe no nosso coração, nas questões que limitam a nossa própria vontade. Quando nos rendemos a Cristo, começamos um processo que faz parte de um caminho que Ele traçou para nós. Na cruz do Calvário, Deus preparou a salvação para o seu povo. Fomos salvos na cruz. Quando nós reconhecemos a cruz do Calvário na nossa vida, reconhecemos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, e começamos a caminhar com Ele, com as nossas limitações, com as nossas fraquezas, mas vamos todos os dias orando, pedindo perdão aos nossos pecados, vamos caminhando com Ele. Nós estamos sendo salvos para dia após dia. Ele vai nos salvando todo dia, Ele vai agarrando a gente todo dia, Ele vai nos dando força todo dia. Ele não deixa que nós venhamos se perder todos os dias, porque nós reconhecemos a Ele. Então eu fui salvo na cruz, quando eu pedi perdão pelos meus pecados. Estou sendo salvo hoje, todos os dias, e vou crescendo na graça e no poder do Espírito de Deus. Mas há uma promessa para nós, que nós, um dia, na consumação de todas as coisas, seremos glorificados com Ele, para a eternidade. Isso precisa aquecer o coração do crente. Isso precisa trazer em nós a consciência de que nós precisamos voltar ao lugar que Deus um dia nos colocou. Eu não sei qual tipo de pressão, qual tipo de consciência, qual tipo de percepção que você tem vivido, mas tem tirado de você este lugar que Deus te colocou, este lugar onde o Espírito te tocou, este lugar que Ele te convenceu pelo poder da graça dEle, e hoje você tem vivido muitas vezes pelo interesse dos seus passos, dos seus caminhos, pela preocupação natural da sua vida. É noite, irmãos e irmãs, de voltarmos ao lugar da graça e do favor de Deus, para caminharmos na plenitude do teu favor, no tempo perfeito que Ele tem para nós, viver no propósito que Ele nos chamou, saber que somos separados deste mundo, não das pessoas, mas das coisas que não agradam ao Senhor, e Ele vai fazer o melhor para mim e para você. Você pode se colocar de pé, por gentileza? Eu quero convidar você a meditar nessa noite, neste cântico que eles vão cantar, e nós vamos orar logo em seguida. Não entendo o meu próprio agir. Sinto a
de salvação neste lugar. O Espírito de Deus, Ele quer salvar sua vida nessa noite. Ele te atrai nessa noite, neste lugar. Ele te atrai. Ele te atrai nessa noite. Ele te atrai. Ele te atrai. É Ele que te atrai. Apenas o pecado, mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és Declare ao Senhor: liberta-me do meu eu. então liberta-me de mim. É isso que Ele pede para você nessa noite. Ele quer habitar no seu coração. Ele quer transformar a minha vida, a sua vida. Ele tem o melhor para mim e para você, querido. Ele tem o melhor para mim e para você, querido. Não resista à voz de Deus nessa noite. Ouça a voz do Espírito Santo de Deus. Eu quero fazer, não faço, e o mal que eu Não é na força, é reconhecendo que eu preciso dele. Reconhecendo. Milito carne e espírito em uma guerra invisível, a qual eu não me reino, pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas Não há nada de bom em mim e você, queridos. mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado. Declare ao Senhor: Então liberta-me de mim. Eu quero ser na sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me dele, até que não haja mais espaço. Onde estou em tua presença, o meu viver é transformado. Ah, meu irmão, Deus tem algo grande para a sua vida. Deus tem um caminho maior para a sua família. Deus tem um plano, um projeto que já foi desenhado no céu na sua história. Ele te convida nessa noite a deixar de lado o orgulho, a vaidade, a prepotência, que muitas vezes nos impede de reconhecer a dependência de Deus, a nossa própria capacidade humana, e deixar de lado aquilo que os nossos olhos querem enxergar naturalmente, e ser guiado pelo Espírito de Deus, para experimentar as coisas espirituais, porque o homem carnal é guiado pela carne, mas o homem espiritual é guiado pelo Espírito de Deus. Então é noite de reconhecer Jesus nesse lugar. Você pode colocar a mão no teu coração, por gentileza? Faz essa oração comigo. Senhor Jesus, eu tenho andado preocupado mais com a minha vida, mais com as minhas coisas. Eu tenho esquecido do privilégio de fazer parte da sua família, do teu sangue vertido em favor de mim. Nessa noite eu quero sair deste lugar como se fosse a primeira vez, o primeiro encontro, o primeiro dia, o primeiro momento, o dia que eu fui tocado, o dia que eu fui visitado, o dia que o Senhor se revelou para mim. Senhor, eu não aceito mais essa frieza, essa apatia, essa distância. As minhas coisas em primeiro lugar. A partir de hoje eu quero viver
para a tua glória, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, oh, cante isso. Eu quero ser na sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Mas quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Nós não estamos aqui por acaso, queridos. Nós estamos aqui para viver um propósito. Quem pode dizer amém? E eu creio, eu quero declarar essa palavra na direção do Espírito de Deus. Nessa noite em diante, Deus começa novo tempo neste lugar. Deus traz vida, Deus traz renovo. Estávamos mortos, Ele nos trouxe vida. Esse lugar vai ser uma casa onde vai chegar vida, pessoas para ser salvas, pessoas para ser transformadas. Nós seremos agentes do poder de Deus. Deus vai te usar, meu irmão. Deus vai te usar, minha irmã. Seus dons e talentos foram separados para manifestar as obras de Deus. Deus conhece as suas limitações, mas Ele te chama e Ele te prepara, Ele te capacita. Faça a diferença para a glória de Jesus. Se você pode, aplauda o nome dele nessa noite. Amém. Bênção, né? Ó, antes de eu encerrar aqui, deixa eu dar uns avisos rapidinho aqui, ó. Amanhã, às 20 horas, momento de oração. Das 8 às 9 horas, momento de oração aqui na igreja. Quarta-feira, o Surpreendente de Deus, às 20 horas. E no domingo, os adolescentes vão lá para o casarão. Vai ser bênção, eles serão abençoados lá. Mas nós estaremos aqui na igreja aprendendo Apocalipse. E tem sido aulas abençoadas, né, Genivaldo? Momento abençoado. Então venha participar da escola dominical. Você vai aprender muito aqui ainda, como nós estamos aprendendo. E também eu queria falar sobre o batismo. O Erivelto está aí, ó. Eu falei no começo. Quem não é batizado, procura o Erivelto, que a gente precisa preparar o momento de batismo antes do fim do ano. E os que fizeram curso, os que batizaram e não fizeram curso, também precisam estudar, aprender um pouquinho com ele, com a gente. E para ser membro dessa igreja, só tem duas formas de ser membro dessa igreja: ou por batismo ou por transferência, né? Se era de outra igreja, veio para cá, aí você precisa preencher uma fichinha e entregar para o pastor, para mim, para que eu receba você aqui nessa igreja. E se você não é batizado, você precisa ser batizado. É o único meio de ser membro da igreja do Nazareno. Então, em nome do Senhor Jesus, você que ainda não me trouxe as suas fichas, traga para eu que receba você aqui como membros dessa igreja. E se você quer descer as águas do batismo, procure o Erivelto, procure a gente em nome do Senhor. Amém? Porque como eu falei só do batismo, eu tenho que falar dos membros também, né? Então, em nome do Senhor Jesus, estaremos aqui para honrar e glorificar o nome do Senhor. Amém? Estenda suas mãos para cá. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o teu rosto. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante teu rosto, olhe para cima, meu irmão. Que Ele levante teu rosto, encha-te do Espírito Santo e te dê a paz de Cristo, que excede o todo entendimento. Deus abençoe. E uma semana abençoada em nome de Jesus.